Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Aproveitando os irmãos de pé, abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50. Irmãos, eu sempre faço um pedido. Eu acho que aqueles mais espertos já sabem qual pedido é, e eu vou fazê-lo novamente. Deixe a sua Bíblia aberta durante a ministração, amém? Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, e você acompanha aí na sua ou no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: um dos fariseus o convidou para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Uma certa mulher da cidade, pecadora, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume e se pôs amém? E se pôs atrás de Jesus. Ela se pôs onde, irmãos? A seus pés. Chorando, molhava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, no seu íntimo, ele não externou. É aquilo que nós fazemos diariamente, quando vemos alguma situação, a gente pensa algo, né? Se este fosse profeta, este quem? Jesus, bem saberia quem nele toca e de que tipo ela é, pois é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, qual o nome do fariseu? Simão. Tenho algo a te dizer. Ele respondeu: dize-o, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles o amará mais? Simão lhe respondeu: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas ela regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me saudaste com um beijo, ou o ósculo santo, mas ela não para de beijar meus pés desde que entrei. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com perfume. Portanto te digo que os muitos pecados dela são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em seguida disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. Podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, antes de adentrar no texto, o tempo não para, mas eu não poderia de registrar aqui a honra e a satisfação de receber meu amigo,
José Abadia Francisco Maia e seus 2 filhos. No ano de 2023, pastor Ivan, eu comecei a frequentar a cidade de Cavalcante. E ali eu tinha uma missão de encontrar umas fazendas para um cliente. E em uma dessas ocasiões, eu conheci o José Abadia. Confesso que o José Abadia, eu acho que o José Abadia queria me sacanear, porque ele me levou numas fazendas, e a primeira foi traumática. A fazenda infestada de carrapato, irmão. Lembra, Zé? E nós saímos dali, eu fiquei dentro da caminhonete, fomos nas outras 2 fazendas. Doutor, o senhor quer descer? Eu, não, daqui já deu para eu ver, a fazenda é boa. Fiquei traumatizado com os carrapatos, mas é uma alegria te receber aqui, Zé, seus filhos, Murilo, nosso agrimensor, né? Que Deus vos abençoe, vocês são sempre bem-vindos. Residem aqui no bairro, né, Zé Badia? E sempre que estiverem por aqui, fiquem à vontade para nos visitar. Meus irmãos, sem perca de tempo, esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido de todos nós. E esse texto, ele pode causar, às vezes, alguma confusão, porque há uma passagem semelhante lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, do verso 1 ao 7. Neste de Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50, nós temos aqui uma mulher pecadora. O texto bíblico não diz o nome desta mulher, mas a tradição e pelo contexto sugere que essa mulher tem um nome, e que o nome dela seria Maria Madalena. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 1 ao 7, ali nós temos Maria, a irmã de Lázaro, que está ali a ungir Jesus em um ato profético, prenunciando o que haveria de acontecer. Jesus Cristo seria morto, foram 6 dias antes da Páscoa que aquele evento aconteceu, e ela então antecipa a preparação do corpo de Jesus em um sinal profético daquilo que haveria de acontecer. Jesus seria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria, e vivo ele está, eu posso sentir a presença dele no nosso meio. O texto de Lucas, ao contrário, ele não é um ato profético, ele é um ato de gratidão que remete ao passado. O texto de João projeta para o futuro, mas o de Lucas remete ao passado. Uma mulher que teve a vida transformada por Jesus, ela agora está na presença de Jesus, honrando Jesus pelo perdão recebido e demonstrando que o seu coração havia sido transformado. Quando eu começo a analisar essa passagem bíblica, meus amados e queridos irmãos, eu vejo aqui uma riqueza de detalhes, e eu, como estudioso da Bíblia, como alguém que gosta de examinar as Escrituras, eu fico às vezes apegado aos detalhes do texto. O texto bíblico diz que Jesus, certa feita, ele foi convidado para um jantar. Aquele anfitrião, a pessoa que o convidou, era um fariseu. E é interessante, meus irmãos, que Lucas, ele começa a narrativa, ele não diz o nome do fariseu. Você pode observar que do versículo de número 36 até o versículo de número 39, ele sempre se refere ao fariseu como fariseu. Alguns estudiosos vão dizer que Lucas, ele estava dispensando àquele fariseu, concedendo a ele o mesmo tratamento que ele concedeu a Jesus. Como assim, irmão Lucas? Aquele fariseu foi desrespeitoso com Jesus. Aquele fariseu, pela tradição, quando Jesus chegou na casa dele, a primeira coisa que ele deveria fazer, segundo a tradição, fornecer água, uma bacia e uma toalha. Por quê? O viajante, ele percorria aquele terreno arenoso, os seus pés ficavam todos cheios de terra, de poeira, e a mesa, aquele tempo, ela não era uma mesa como a mesa que nós nos assentamos hoje. O texto bíblico deixa muito claro
que Jesus estava reclinado à mesa. A mesa era baixinha. Aqueles que se colocavam à mesa, eles reclinavam o corpo e apoiavam sobre o ombro esquerdo ou o cotovelo esquerdo e se alimentava com a mão direita, de modo que os seus pés ficavam para trás, como se a pessoa estivesse deitada. Não sei se os irmãos conseguem imaginar. Imagine que essa daqui seria a mesa, uma mesa reta. Jesus então está aqui reclinado e os seus pés estirados para trás. Até porque se assim não fosse, não teria como aquela mulher acessar os pés de Jesus. E então, aquele ambiente haveria de ser preenchido por pessoas que estavam no mínimo com os pés limpos. E então, aquele fariseu, ele viola todas essas regras de tratamento. Jesus chega na sua casa, ele não fornece água, bacia e nem uma toalha para ele enxugar os pés. Ele também deveria receber Jesus com uma saudação fraternal, que era com ósculo, com beijo na face. Todo judeu ainda hoje, aqueles bem tradicionais, ortodoxos que são, eles têm esse hábito. Eu tenho familiares que residem em Londres, eles trabalham para judeus, e eles são rigorosos com esses costumes. Um judeu encontra outro judeu, ele saúda com um beijo no rosto. Isso para nós aqui no Brasil, um homem talvez dá um abraço um no outro, já é demais, né? Havia também um terceiro costume. O visitante, o hóspede, ele recebia uma porção de óleo sobre a cabeça. Aquilo simbolizava o quê? A honra que o anfitrião dispensava ao visitante. E aí os estudiosos vão dizer que Lucas, ele quis dispensar o mesmo tratamento que aquele fariseu dispensou a Jesus. Ele não menciona o nome. Ele só menciona o nome quando ele vai transcrever as palavras de Jesus. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Um homem que recebeu ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus dentro da sua casa, mas não reconheceu nele a autoridade do Criador dos céus e da terra. Mas a passagem bíblica vai discorrendo que eles estão ali assentados, de repente entra uma mulher naquele recinto, e aquela mulher, ela não diz uma palavra, ela simplesmente se põe ali aos pés de Jesus, ela começa a derramar suas lágrimas nos pés de Jesus, e eu imagino que eram muitas lágrimas, porque ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Ao final desse processo, ela pega ali aquele vaso de alabastro. O alabastro era o material com o qual aquele vaso foi fabricado. E dentro dele havia um nardo, um óleo, uma essência que exalava um cheiro suave. E ela então começa a perfumar os pés de Jesus. A história bíblica diz, e vocês leram comigo, aquele fariseu, ele olha, e o texto bíblico diz que ele, dizendo consigo mesmo, ou seja, ele olha e começa a pensar, fazendo julgamentos equivocados sobre Jesus. Ele olha e diz: se este quem? Jesus, fosse profeta, ele saberia quem é esta que está aí aos seus pés. Ele saberia que ela é uma pecadora. Os fariseus representavam a pureza, religiosos que eram, formais que eram, não se tocava num fariseu, não se tinha contato com o fariseu, porque eles se achavam puros demais e os demais pecadores. E então Jesus, conhecendo o coração daquele fariseu, ele olha e o chama pelo nome: Simão, tenho uma coisa para te dizer.
e ele conta uma narrativa. Olha, 2 homens, eles tinham uma dívida com seu senhor. Um devia 500 denários, o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, então ele resolveu perdoar-lhes a dívida. Quem mais vai amar aquele que perdoou a dívida? E o fariseu acertadamente diz: aquele que recebeu maior perdão. E Jesus diz: julgaste bem. Jesus olha para a mulher e ele começa então a dizer: vês esta mulher? E Jesus começa a confrontar o fariseu. Jesus começa a dizer: olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, mas esta mulher, desde que entrei aqui, ela lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Olha, eu cheguei aqui, você não me deu um beijo, mas essa mulher está aqui beijando os meus pés desde que eu cheguei. Olha, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta mulher está ungindo os meus pés. Irmãos, preste atenção. Nós temos 3 personagens aqui, e o tempo é muito curto e eu tenho que ser rápido. Nós temos Jesus, que é o Salvador, o Criador de todas as coisas, porque Deus Ele é. Nós temos o fariseu e nós temos uma mulher pecadora. Você só pode ocupar 2 posições aqui. Você só pode assumir 2 papéis. Você não pode assumir o papel de Jesus. Então, ou você assume a posição do fariseu, ou você assume a posição da mulher. Se você assumir a posição do fariseu, logo você começa a identificar como que um fariseu se comporta. O fariseu, ele se acha melhor do que os outros. O fariseu é aquele tipo de crente que se acha superior aos demais. O fariseu é aquele tipo de crente que acha que foi banhado no sangue de Jesus, destinado a uma classe, a uma casta especial. O fariseu é aquele tipo de crente que se acha mais merecedor da misericórdia e da graça de Jesus do que as demais pessoas. A ponto aqui dele olhar para aquela mulher e olhar para Jesus e dizer: se ele fosse um profeta, ele saberia quem é esta. Ou seja, pensando consigo mesmo. E sabe aonde que a gente encontra atitudes deste fariseu na nossa vida? É quando nós chegamos em um culto como este. As irmãs não fazem isso. Olha para alguém e começa a imaginar, a fazer julgamentos aqui, ó, só na sua mente. Essa roupa não é roupa de crente. Esse cabelo não é cabelo de crente, está parecendo uma desviada. Eu sou uma santarrona. Eu sou aquela casta especial que não cometo nenhum erro, nenhum pecado. Eu já sou moradora do céu, eu estou fazendo só uma visita aqui na terra. Começa a conjecturar. Gente presunçosa, gente que na frente olha, mostra os dentes e diz: nossa, mas como você está linda, ai minha amada, eu te amo tanto, mas no coração está dizendo: você é insuportável, eu não aguento te olhar, eu não aguento ver você, não aguento abraçar você, de tão repugnante que você é. Só que tem um detalhe interessante. A gente pensa que a pessoa não vê, e de fato ela não vê e nem consegue entrar na nossa mente e captar os nossos pensamentos. Mas Jesus nos mostra nesse texto, que assim como ele identificou o que estava no coração daquele fariseu, ele identifica o que está nos nossos corações. Assim como ele entra na mente daquele fariseu e decodifica o que ele estava ali tramando, pensando, conjecturando, ele está aqui esquadrinhando os nossos pensamentos. E ele sabe o que há de verdade e sinceridade em cada um de nós. É por isso que não adianta falsidade. O fariseu, ele é falso, irmão. O fariseu, ele estava ali todo cerimonioso, né? Todo cheio de formalidades. Imagino que a comida deveria até ser boa. Só que ele achava
que Jesus era só mais um no meio da multidão, mais um na fila do pão. De repente, Jesus começa a confrontar ele. Você quer ser o bom, mas você não observa o básico. Você não é capaz de cumprir a lei de Deus e muito menos as formalidades humanas. Porque quando eu entrei na sua casa, nem a água para eu fazer a asepsia, a limpeza dos meus pés, você forneceu. Você não me deu um beijo, porque você se acha superior, você me vê como um diferente. Você não me ungiu, você não me honrou. O fariseu, ele tem toda ele consegue demonstrar aspecto de alguém que aparenta ser um verdadeiro adorador, de alguém que tenta criar uma falsa imagem de autenticidade. E nós também conseguimos fazer isso aqui na igreja. Aqui na igreja a gente chega bem vestido, cobrido dos pés à cabeça, a gente canta um louvor, levanta a mão, tem até, toda uma cerimônia, e a gente consegue transmitir para os nossos iguais uma aparência de santidade. Somos às vezes como este fariseu, vivemos de aparência, vivemos aquilo que é conveniente viver, porque afinal de contas o ser humano, o meu igual, não consegue entrar no meu coração e nem na minha mente. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu louvor, a sua adoração, o seu serviço aqui na igreja não é para homem. Se você acha que aquele que é o destinatário da sua adoração não está aqui, e ele não está vendo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, você está muito enganado. O Senhor está aqui, Ele te conhece, Ele sabe o que há de verdadeiro em você. Quem é um verdadeiro adorador aqui? Levanta a sua mão e glorifica Ele. Ao contrário, aquela mulher que outrora viveu uma vida de pecado, mas encontrou Jesus. Ela encontrou a mensagem de salvação. Ela tomou um banho no sangue de Jesus. E agora ela está aos pés de Jesus, honrando não aquele profeta que o fariseu supôs que Jesus seria, mas honrando o Criador dos céus e da terra, o autor e consumador da nossa fé. Aquela mulher, diferentemente do fariseu, ela achou que a água potável, o H2O que nós consumimos, seria talvez insignificante demais para lavar os pés do Filho de Deus. Ela então, comovida, lavou com aquilo mais precioso que sai da nossa alma, a nossa lágrima. Ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Talvez muitas irmãs aqui, e aqui eu estou pegando as irmãs porque o texto fala de uma mulher com seus cabelos bem escovados, com seus cabelos bem penteados. Se estivesse na presença de Jesus hoje, talvez não teria a mesma coragem daquela mulher de enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Mas aquela mulher, ela não teve cerimônia. Ela olhou e disse: o mais importante aqui é Jesus. O mais importante aqui é honrar Jesus. O mais importante aqui é destinar toda a glória que só pertence a Jesus. E ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Meus irmãos, a leitura bíblica parece demonstrar que foi algo puro e simples. A mulher entrou lá no ambiente e quis aparecer. Ela entrou no ambiente e aí começou a chorar ali, emocionada, e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Irmão, se você pensa assim é porque você não conhece Bíblia. Em primeiro lugar, a casa era de um, e ela era uma. Ela poderia entrar na casa do fariseu? Ela foi convidada para estar no jantar?
por ser mulher, ela poderia entrar num ambiente onde, pela lógica, só tinha homens? Num contexto onde a masculinidade era exaltada ao extremo? Sim ou não? Mas ela não olhou para isso. Ela colocou no seu coração: eu vou honrar Jesus. E nenhuma barreira social, nenhuma barreira religiosa, nenhum formalismo foi forte o suficiente para conter a adoração de uma verdadeira adoradora. Muitos de nós viemos ao culto. Alguns, talvez, vou pegar os varões aqui, porque senão as irmãs vão pensar que eu estou contra elas. Pela calça do terno ser cara, pastor. Porque para passar e fazer aqui os vinquinhos aqui, a quina da calça, e eu gosto das minhas calças assim, por isso que sou eu que passo. A gente nem se ajoelha direito para orar, para não sujar a calça. Agora eu vou pegar as irmãs. Às vezes o Espírito Santo está se movendo no meio da igreja, a irmã está com meio quilo de maquiagem no rosto, ela não dá lugar ao Espírito Santo, ela não é sensível, ela não pode chorar para não borrar a maquiagem, e perde a oportunidade de adorar o Deus Criador de todas as coisas. Aquela mulher não ficou presa a essas coisas, irmãos. Aquela mulher, ela se derramou aos pés de Jesus. Ela não ficou ali presa nas formalidades. Muitos de nós às vezes ficamos. Muitos de nós, dependendo do ambiente onde nós estamos, a gente é crente, ou às vezes a gente faz igual o camaleão, a gente se camufla, porque pega mal. Vão me chamar de Bíblia, vão me chamar de fundamentalista. Vou usar meu amigo Zé Badia como referência. Ontem nós estávamos conversando por telefone, pastor. E aí um grande empresário está passando por um problema muito difícil. E a gente está ali num processo de negociação para prestar um serviço para ele. E eu conversando com o José Badia, falei: José Badia, se ele marcar a reunião, nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos lá falar de negócio. Ele está passando por um momento muito difícil na vida dele. Eu vou lá para orar por ele apenas. Eu vou olhar para ele e falar: eu não vim aqui falar de negócio, eu vim aqui orar por você, porque eu creio que esse problema Deus pode resolver. E pronto. Mas muita gente, às vezes, com medo de perder a mamata, por medo de perder uma oportunidade, por medo de uma porta se fechar segundo a sua compreensão, nega Jesus, deixa de viver a essência da palavra, do Evangelho, como um crente autêntico, por causa das conveniências humanas. Mas eu quero te dizer uma coisa: cuidado, porque vai chegar um dia em que Jesus vai chegar num grupo de pessoas e dizer assim: ó, vinde, entra por repouso, vinde, amados do meu Pai. Mas ele vai olhar para um outro grupo de pessoas e dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quantos são conhecidos de Jesus aqui? Levanta a sua mão e glorifica Ele. Meus irmãos, dois personagens, qual deles você é? O fariseu, que mostra os dentes na presença, mas a faca quando a pessoa vira as costas? Falso, que vive uma aparência? Ou você é como essa mulher, que era uma pecadora, mas se arrependeu, e está aqui adorando a Jesus de forma autêntica e verdadeira? Quem você é? Um fariseu que só sabe fazer julgamentos? Ou alguém que reconhece os seus erros e não se julga
digno de apontar o dedo para ninguém a não ser para si mesmo e dizer: eu sou um pecador, Jesus Cristo me amou de tal maneira que hoje eu posso talvez me achar digno de lavar os pés de Jesus como essa mulher lavou. Talvez para muitos ali naquela mesa o lugar de honra era estar à mesa com Jesus. Mas aqui, Jesus parece nos indicar que o melhor lugar para se estar naquele ambiente era aos pés de Jesus, e não à mesa. Meus irmãos, eu finalizo. Decida hoje quem você quer ser. Alguém que vive de aparências? Alguém que vive um falso evangelho? Alguém que tem vergonha de assumir que é servo de Jesus, que vive a palavra na essência? Decida hoje quem você quer ser, porque essa decisão tem implicação com a eternidade. Decida hoje se você vai viver um evangelho verdadeiro, um evangelho pleno. O culto hoje está na direção da escola bíblica dominical, e eu tenho aqui que dizer uma coisa: eu acho muito pouco o que eu faço para Deus. Talvez para muita gente, nossa, o irmão Lucas sai lá de Senador Canedo, roda 35 quilômetros para vir para a igreja, grande coisa. Irmão, pastor Ivan, ele me desarma. Toda vez que o diabo quer lançar esse pensamento na minha cabeça, Deus usa o pastor Ivan para me desarmar. Rapaz, é longe, mas é perto. Se você tivesse que vir de Eixão, no HP, no Rápido da Araguaia, esses carros modernos que a gente tem andando por aí, até que poderia talvez ser algum, eu não vou dizer sacrifício, alguma dificuldade. Mas você tem o luxo de chegar na garagem e olhar: hoje eu vou de qual carro? Hoje eu vou de que carro para a igreja? Que sacrifício é esse, irmão? Não tem sacrifício nenhum. Eu acho muito pouco que faço, e glorifico a Deus pelos irmãos que eu tenho me auxiliando. Evangelista Alex, as nossas secretárias, que sempre estão aqui prontos para fazer o melhor para Deus. Nossa irmã Patrícia e a equipe que está com ela prepara o café da manhã maravilhoso. Irmão, eu viajo muito, pastor. O pastor sabe. Quem não sabe, fique sabendo. Viajo muito. E eu posso afirmar para os irmãos que em muitos hotéis que eu me hospedo, pastor, eu não desfruto de um café da manhã tão saboroso, maravilhoso como o que é servido aqui todos os domingos de manhã. E não é porque o hotel é ruim, não, irmão. Hotéis bons. Então eu quero aqui glorificar a Deus pela vida desses irmãos. E você que eu não mencionei o nome, mas está incluído, sinta-se agradecido da mesma forma. E eu quero te dizer uma coisa: saiba que no Senhor o vosso trabalho não é vão, haverá uma recompensa. Decida hoje quem você quer ser, irmão. Alguém que adora Jesus como aquela pecadora, que está num culto como esse. Hoje em dia a gente até assusta, irmão. O crente tem vergonha de levantar a mão e dar um glória a Deus. Aí o que está do lado, quando alguém dá um glória a Deus, ele assusta. Ué, o que foi? Ué, eu estou glorificando a Deus. Porque nós estamos deixando as nossas raízes de lado. Irmãos, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que faz barulho com conteúdo. A Assembleia de Deus é uma igreja que glorifica a Deus, não porque quer fazer barulho para chamar a atenção de ninguém, é porque a palavra está entrando no coração, o Espírito Santo está ali sacudindo a alma, o crente não resiste, levanta a mão e glorifica a Deus. Nós não estou criticando os nossos irmãos da presbiteriana e nem da batista, mas nós não cremos como eles em muitas coisas. Aqui nós acreditamos
que o Senhor é digno de toda a honra. E o Senhor é merecedor de glória a Deus e de aleluia. E que o Senhor habita no meio dos louvores. É por isso que quando você entra aqui como esta mulher, reconhecendo o que Jesus fez por você, você não consegue ficar calado. Você entra, você chora na presença de Deus, você se derrama na presença de Deus, você ergue a tua mão e glorifica a Deus, porque você sabe o que Ele fez por você na cruz. Decida quem você quer ser. Se você quiser ser como aquela mulher, o preço é alto, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você pagar o preço. Vale a pena você orar um pouco mais. Vale a pena você ler a Bíblia um pouco mais. Vale a pena você se derramar na presença de Deus. Coloque-se de pé. Meu tempo já acabou. Sem querer ser clichê, olha para a pessoa que está do seu lado. Rapidão. Fala assim para ela: e aí, quem você vai ser? Como o fariseu ou como aquela pecadora? Eu quero ser como aquela pecadora, um coração rendido aos pés do Senhor, uma alma que se derrama na presença de Deus, uma alma que não está limitada pelas circunstâncias sociais, religiosas, pelas formalidades. Na presença de Deus há liberdade, irmãos, e é nessa liberdade que nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome dele. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado, a tua palavra foi ministrada, Senhor. A tua palavra não volta vazia. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja quebrantamento no nosso meio, que haja no nosso meio, meu Pai, tomada de posição, que o teu povo tome consciência de quem o Senhor é, que esse povo, meu Pai, possa destinar ao Senhor a adoração que só pertence a Ti, mas não é uma adoração, meu Pai, dos lábios para fora, é uma adoração com a vida, com o estilo de vida, com uma vida santa, irrepreensível e que agrade ao Senhor. Meu Pai, como ministro do teu evangelho, eu abençoo cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, e ministro sobre eles uma bênção especial, em nome de Jesus, teu filho amado, Senhor. Amém. Podeis assentar, devolvo a quem de direito.